lá, deixa eu ver se está ao vivo. Não precisa ir para o Facebook, não, fica aqui mesmo, né? Isso, só ver aqui se entrou. Vou aguardar. Já está ao vivo. Vamos lá. Bora. Boa noite a todos e a todas. O nosso bate-papo de hoje vai ser com o pré-candidato a prefeito, Cagilson. Antes de tudo, quero agradecer aqui a sua participação, Cagilson. Acho que isso é muito saudável para o povo de Água Branca, para o processo político de Água Branca e o processo de construir, né, espaço onde as pessoas possam discutir, principalmente vocês que estão aí se candidatando a dirigir os destinos do município. Então, de antemão, já agradeço e quero deixar aqui registrado que fiz o convite a todos os pré-candidatos a prefeito, inclusive fiz o convite ao prefeito, a maioria já sinalizou que vão participar e alguns só estão aguardando aí o momento mais oportuno. Mas, de toda forma, quero dizer que eu aqui, né, dou uma pequena contribuição, mas, na verdade, os atores são vocês. Eu sou apenas um estimulador do debate. E acho que é o seguinte, quando alguém se propõe a dirigir um município, principalmente o nosso município, que é Água Branca, ele tem que se submeter à sabatina. Tem que dizer por quê, como vai governar o município e dizer por que quer ser candidato. Até para que a gente passe a sanar o ambiente político e acabar com aquela história de que o indivíduo chegava do nada e só, sou candidato a prefeito. Ah, mas por quê? Não, porque eu vou melhorar a saúde, a educação e eu sou candidato por isso. Então, estamos aqui inaugurando um momento novo, diferente, onde as pessoas vão poder avaliar os candidatos. Então, quero deixar registrado aqui, quero agradecer a sua participação e agradecer os que já passaram, que foi o Paulo Campos, e passou também o Regis Medeiros, nosso artista, cordelista. Então, Cagilson, eu quero que você me fale inicialmente como é que está aí as articulações políticas em Água Branca, nesse momento tão conturbado, coronavírus, distanciamento social, e como é que vocês estão lidando com isso aí? Boa noite, Michel. Boa noite a todos e a todas que nesse momento acompanham a gente aqui pela live. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade, Michel, que você está dando para a gente poder conversar com as pessoas. E é um momento importante aqui eu estar contigo conversando com Água Branca. E você está de longe, preocupado, né, sempre preocupado com a nossa cidade. E eu fico feliz como você, tem muita gente que se preocupa com Água Branca porque tem seus familiares aqui, né, e de toda forma fala todos os dias e vive a cidade de longe. Então, Michel, Água Branca está passando por um momento em que não só Água Branca, mas o mundo está passando. E aí é um momento diferente, onde pegou todo mundo de surpresa. Onde a gente está se comunicando da forma tecnológica. Onde a gente sabe que a gestão pública tem as suas deficiências aqui na nossa cidade e não soube lidar ainda com a situação, até porque é uma situação diferente, né? E no meu papel de vereador, nesse momento, tenho cobrado de todas as formas que o município possa se articular melhor. Barreira sanitária, cobrei, distribuição de cestas básicas, ambulância com UTI móvel, para que possa socorrer as pessoas que possam chegar a ter a doença e possa vir para um estado mais grave.
entre outras cobranças que a gente vem fazendo no dia a dia. Mas a gente sente muito essa dificuldade ainda da gestão municipal em lidar com o Covid-19. Certo. Cagilson, você já faz política em Água Branca, acho que aí há mais de 10 anos, né? Alguma coisa assim, né? E eu queria que você, inicialmente, desse uma analisada e falasse também como é que você decidiu ser candidato a prefeito de Água Branca. Como é que você chegou até esse momento? Michel, primeiro eu vou dizer a você por que eu decidi ser candidato a prefeito de Água Branca. Michel, a gente, com a fé em Deus que nós temos, em Nossa Senhora da Conceição, temos percebido que a cada eleição vem uma nova esperança para o povo de mudança. Mas, na prática, durante o mandato, ela não tem acontecido. Tem sido feito as gestões parecidas umas com as outras. E isso não tem agradado a nossa população e nem ao desenvolvimento do nosso município. E eu hoje estou pré-candidato a prefeito para trazer de volta o orgulho e o respeito para nosso povo, que é o que mais se precisa hoje. A gente precisa dizer que é um orgulho ser aguabranquense, porque hoje as dificuldades são tantas na nossa cidade, a falta de desenvolvimento, desemprego, um município grande, de uma extensão rural muito grande, que a maioria das comunidades falta água, algo muito necessário para a sobrevivência das pessoas, e a gente ainda hoje convive com isso, e a gente não vê o esforço em fazer política pública para melhorar a questão hídrica do município. E a gente precisa trazer esse respeito, esse orgulho. Do outro lado, Michel, eu faço política há 13 anos no município de Água Branca. Desde 2007, quando voltei para Água Branca, fundei, naquele momento, o PCdoB e decidi ser candidato. Lancei minha candidatura naquela época, minha pré-candidatura, e ali, Michel, já comecei a me perguntar por que eu vou ser pré-candidato e o que eu irei apresentar. Sempre achei que um candidato ele tem que apresentar às pessoas algum trabalho, alguma solução. Não posso ser candidato vazio, sem nada, né, sem ter o que apresentar de concreto. E naquele momento, eu fazia parte da Fundação Delmiro Gouveia, e junto com a Fundação, a gente conseguiu um programa Segundo Tempo, aqui para o município de Água Branca, Paricom e Delmiro. E ali eu lutei intensamente para que o programa atendesse a nossa cidade. Logo em seguida, houve a eleição, eu não fui eleito, mas continuei fazendo um trabalho, e logo em seguida a gente trouxe mais um programa. O Segundo Tempo era um programa vinculado ao Ministério dos Esportes. E aí a gente trouxe o programa Mandacaru, que era vinculado ao Ministério do Trabalho, para jovens adquirir o seu primeiro emprego. Michel? Estou ouvindo. Porque ficou preto aí. E aí continuei trabalhando, mesmo sem ter mandato. Até porque entendo que quem faz política, independente de ter mandato ou não, tem que estar fazendo a atividade política do dia a dia, construindo, reivindicando, buscando, articulando, para que a gente possa realmente mostrar algo de concreto. Em 2012, voltei à candidatura e me elegi vereador naquele momento, e desde em 2016. Mas nunca parei de fazer essa política, de articular, de buscar benfeitoria para a cidade. 2017, em uma articulação que a gente fez junto à Secretaria de Esporte do Estado de Alagoas, juntamente com a comunidade do Povoado Tabuleiro, conseguimos uma estrutura para o campo de futebol
da comunidade do Tabuleiro. E está lá implantada uma articulação do vereador Cargilson, junto com a então secretária Cláudia Petuba, na época. Fiz um mandato de vereador pautado na defesa das pessoas e na melhoria da estrutura da cidade. Cobrei postos de saúde inacabado, que foi feito, terminados 2 aí pelo prefeito, cobrança que a gente fez intensamente, acompanhado pelas pessoas através das nossas redes sociais, do nosso trabalho do dia a dia. Cobrei que a gente pudesse melhorar a questão do emprego e renda, que é uma deficiência muito grande no nosso município. A gente tem muita gente, Michel, fora da nossa cidade, jovens que casaram, mas não tem emprego, para sobreviver precisam viajar e deixam suas esposas e seus filhos aqui. E aí eu cobrei o concurso público. Lutei no Ministério Público, lutei na Justiça e virou uma realidade. Esse ano, o município executou o concurso público e foi uma demanda do vereador Cargilson, dentre tantas que a gente colocou. Não conseguimos, Michel, todas, mas lutamos por muita coisa. No dia a dia, a gente tem lutado muito em defesa da educação, o precatório do Fundef, que eu acho que é um recurso importante para o município de Água Branca, como é importante para ajudar os professores, até porque eles têm direito aos seus 60%, e a gente tem feito essa defesa de longas datas, e com a esperança de que vai dar certo. Então, assim, é na saúde, é na educação, é na agricultura, é na cultura, é no turismo, no emprego e renda e na economia que a gente vem atuando no dia a dia, fazendo a defesa e cobrando. Tá. E aí... Pode continuar. Sim. Continua. E aí, com toda essa trajetória que a gente traz, é que a gente coloca o nosso nome na discussão e na apreciação popular. Certo. Agora me diga o seguinte, vamos começar aqui pelo começo. Nesse momento agora, o cenário político aí em Água Branca está muito indefinido, né? Porque tem várias candidaturas pela oposição. E os pré-candidatos, né, sequer decidiram o que vão fazer da vida. De modo que também o eleitor fica assistindo de longe. Não toma posição porque, né, se eles que são os atores, são os jogadores, se eles não tomaram um lado, nós aqui vamos ficar aguardando para ver para onde é que nós vamos. Aí eu lhe pergunto o seguinte, como é que é esse negócio aí, de lidar com essas várias candidaturas pela oposição, e é uma pergunta que as pessoas sempre se fazem, né? E vai juntar? E como é que vai fazer para juntar? Se não juntar, não ganha? Como é que é isso? Então, Michel, isso também tem sido indagado a mim no dia a dia aqui da cidade. Eu estou muito tranquilo em relação a essa questão, Michel, porque, como eu falei na pergunta anterior, eu luto todo dia em busca de fazer um trabalho voltado para a cidade de Água Branca, voltado para o desenvolvimento da minha cidade. A gente sabe que Água Branca veio de uma história política tradicionalista, né? E, aos poucos, a gente foi quebrando isso, mas ainda precisa quebrar muita coisa. E aí a gente fica à mercê de o candidato de A, o candidato de B, o candidato de C. E precisa ter o candidato da cidade, precisa ter um candidato que lute pelos anseios da cidade e da sua população. A gente construiu, dentro de um mandato de vereador, lutando pelo bem-estar das pessoas, uma articulação em que construímos um grupo hoje no PSB. E temos uma chapa montada de pré-candidatos a vereadores e, com certeza, Michel, com fé em Deus, com fé no ser maior, teremos uma chapa de prefeito também. Aí vem a pergunta, e a união? Michel, hoje,
Água Branca precisa dos nomes postos para que escolha quem é o candidato que possa melhor representar a população. Não dá mais para ficar com o candidato de um lado e o candidato do outro. Vai que nenhum dos dois apresenta confiança. Aí o cara termina votando pela raiva. Eu não gosto de fulano, vou terminar votando em ciclano. E a gente precisa de opção, Michel, para que as pessoas possam decidir quem é o melhor candidato para gerenciar nossa cidade, para trazer o respeito e o orgulho de volta para as pessoas de Água Branca. Então, hoje... Na verdade, isso é um processo que já vem acontecendo desde a eleição passada, que é uma espécie de, também, falta de liderança, de vácuo político. Na eleição passada, na pré-campanha, tinha quase 9 candidatos a prefeito pela oposição. E o engraçado é que essas pessoas, eles sempre apostam na ignorância do povo, né? Nunca na sabedoria. E eu me lembro que, na época, sentava e, a reunião, vai ter a reunião, e aí terminou a reunião, e como é que foi? Aí a conversa era só o seguinte: não, tem que ter dinheiro para ganhar a eleição, certo? Se o cara senta numa mesa para discutir política, uma pré-candidatura a prefeito, e a primeira coisa que ele fala é em dinheiro, não, tem que ter dinheiro. É verdade que é parte também da cultura política daí, mas tudo bem. Aí o indivíduo senta e já, olha, tem que ter dinheiro. Se o indivíduo está dizendo dinheiro, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que se ele precisa de 1 milhão para participar de uma campanha, ele está dizendo que ele vai comprar voto. Então ele está apostando na ignorância do povo, não na sabedoria do povo. Porque se ele aposta na sabedoria do povo, ele senta numa mesa e diz: ó, eu tenho o melhor projeto, eu tenho a melhor proposta, e eu sou capaz de executar esse projeto. Mas no fundo era isso. Aí foi afunilando, e sobrou o Zé Carlos, e o resto da história todo mundo já conhece. Aí eu me pergunto o seguinte: isso também é um fenômeno que está acontecendo agora novamente, está se repetindo, que é esse vácuo de poder que vem se vairindo aí, vem acontecendo. Que a maior liderança política dos últimos anos em Água Branca foi Zé de Dorinha, certo? E aí, normal, participou do poder, tem um desgaste, cada um vai procurando o que fazer da sua vida, mas o fenômeno que eu observo nesse momento é uma mudança geracional, ou seja, mudança de geração de políticos aí em Água Branca. E a maioria, ou praticamente todos hoje, que estão pela oposição, que são pré-candidatos a prefeito, todos participavam do grupo do Zé Dorinha, né? E cada um foi procurando o seu caminho, porque, de alguma maneira, a liderança do Zé Dorinha, ou por falta de habilidade dele, né? Ou porque realmente ele se enfraqueceu com o passar do tempo, e aí cada um vai cuidar da sua vida. Como é que você vê isso aí? Você colocou muito bem. A sua análise é muito bem colocada, e eu quero frisar aí onde você fala, né, que é uma mudança de geração, e eu coloco assim: é uma mudança de ciclo. Estamos passando por uma mudança de ciclo. Passamos nisso em 92 e agora estamos passando novamente. A política, Michel, ela tem que ser feita de uma forma diferente e mais simples e mais junto das pessoas. E o que acontece é que essas pessoas lá de trás se acostumaram a fazer política de 4 em 4 anos. Política não se faz mais de 4 em 4 anos. Política se faz todo dia. Eu mostrei à população de Água Branca e a todo mundo que um vereador pode trabalhar durante 4 anos fazendo a função de vereador. E eu fiz durante 4 anos. Quantas vezes eu fui... O que acontece de 4 em 4 anos é eleição, né? Política é todo dia, né? Justamente. Então, assim, o cara ganha hoje, aí esquece do povo e só quer voltar daqui a 4 anos com mais uma nova... E aí foi o que você já falou. As pessoas estão mais informadas. As pessoas estão estudando mais. Tem mais conteúdo. Então, com isso... Michel... porque deu um problema aqui no... Estavam ligando. Então, com isso, Michel, fez com que essas pessoas que só pensam política de 4 em 4 anos fossem perdendo liderança. Isso é um processo natural, é uma mudança de ciclo, né? Quem não acompanhar, vai ficando para trás. Quem não acompanhar o novo processo, vai ficando para trás. E hoje eu mostro que dá para fazer diferente,
dá para a gente dialogar com as pessoas, dá para a gente montar um projeto, um planejamento que dê segurança para a nossa população e fazer uma política mais simples, sem estar se escondendo das pessoas, sem estar dando piadas, né? Dá para a gente fazer atendendo bem a todos. O que está acontecendo aí em relação à divisão de grupo, você está correto. Alguém perdeu a liderança. Perdeu a liderança e não conseguiu mais retomar a liderança. E aí, esse desgaste, aconteceu esse racha. Né? Aconteceu um racha hoje que tem várias pré-candidaturas. Mas isso não é empecilho para o PSB. O PSB está tranquilo, de pé no chão, com fé em Deus, estamos muito apegados a Deus e muito consciente do que a gente está imprimindo na política de Água Branca. Estamos abertos a um debate limpo, a um debate de proposta, de ideias. Não iremos entrar em nenhum momento em conflito com ninguém. A nossa caminhada será voltada a buscar um debate de ideia, de proposta para Água Branca, que é o que a gente precisa. Não dá mais tempo da gente ficar perdendo o tempo, Michel, discutindo picuinha política, que A é bonito, que F é feio, fala do cabelo de um, do outro, da vida pessoal. A gente tem que superar esse momento. É tanto dos problemas que nós temos na nossa cidade que a gente precisa discutir as ideias, a gente precisa discutir o nosso desenvolvimento. Então... Inclusive é o seguinte, isso aqui que nós estamos fazendo pode parecer uma coisa simples, mas é uma coisa que nunca houve na história de Água Branca. E Água Branca tem quase 150 anos. Né? A oportunidade da população ver quem se propõe a dirigir o município. Nunca aconteceu. Né? Antes o cara diz, eu sou candidato a prefeito, subia num palanque, vou trabalhar pela saúde, educação, e é isso. Como? Não sei. Vote em mim, e aquela coisa mais ou menos como uma festa. Todo mundo pulava, gritava, e gritava o número do partido, e vamos embora. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante. Agora, eu lhe pergunto o seguinte. O povo está olhando para, principalmente, o pré-candidato da oposição, com muita desconfiança. E aí eu devo dizer o seguinte, que o povo tem razão. E por que tem razão? Porque, por exemplo, não faz muito tempo, apenas 4 anos atrás, o mesmo fenômeno aconteceu na pré-campanha. Vários pré-candidatos, todo mundo dizendo que ia ser candidato. Quando chegou na hora H, todos desistiram. Zé Carlos, e a história a gente já conhece. E uma pré-candidata ECA, que inclusive era sua aliada, que é a Lourdinha, né? Depois, quando a história passa, hoje fica mais claro para todo mundo avaliar. E todo mundo sabia, hoje, né? Sabia não, hoje todo mundo sabe que se a Lourdinha tivesse participado do pleito como candidata, ela teria muita chance de ter sido a prefeita de Água Branca. O que acontece? Ela gerou uma grande expectativa, já vinha com um grande apoio na pré-campanha, e quando chegou no momento da decisão, ela retirou a candidatura dela. Qual é o resultado disso? Hoje, ela se enfraqueceu muito politicamente, muito. Eu diria até que, olha, ela vai ter que trabalhar muito, mas que seria praticamente hoje impossível. E a grande beleza da política é que na política não tem nada impossível, assim como na vida. Mas hoje eu diria que para ela voltar a ser candidata a prefeita de Água Branca, ou até, né, chegar a se eleger, seria muito difícil. Praticamente, né, as chances zero. Isso é fruto desse movimento que ela fez, um movimento equivocado. Aí eu lhe pergunto, o povo está desconfiado em relação a vocês. E o povo tem razão. Por quê? Porque o povo está escaldado. O povo está escaldado. Já passou por esse processo. Quando chegou na hora H, todo mundo se retirou, cada um foi cuidar de sua vida, se ajeitar e vamos embora. E o povo ficou chupando o dedo. Agora acontece o mesmo fenômeno. O povo está desconfiado. E eu lhe pergunto o seguinte, se tiver mais que 1, 2, 3, 4, 5 candidaturas pela oposição, você será candidato? Porque uma das coisas, né, que é muito comumente falada aí é o seguinte, só quando chegar na hora H, o Cajilson vai correr. Michel, com muita tranquilidade, eu volto a dizer que, com fé em Deus, a gente vai em frente e iremos até as urnas. Isso aí eu estou muito tranquilo disso.
e posso dizer à população que pode ficar muito tranquila também. Quando eu iniciei esse mandato de vereador, em janeiro de 2017, com 10 dias, Michel, eu estava trabalhando, onde todos os vereadores estavam em recesso, eu estava trabalhando. Com 10 dias eu fui fiscalizar a escola José Gomes, que iniciou uma obra, eu fui lá fiscalizar a obra. Era a turma trabalhando lá e eu também fazendo meu trabalho de fiscal. Fui ali e descobri que não tinha orçamento, não tinha licitação, a obra estava irregular. E a partir dali comecei a fazer a denúncia de que não poderia um prefeito entrar com 10 dias, tocar uma obra que não tinha um orçamento. E a partir dali eu até hoje fiz esse trabalho e faço para defender a nossa população e o dinheiro da nossa cidade. E o que é que eu quero dizer com isso, Michel? Que muita gente passava por mim e dizia: eita, Cagilson, tá doido para virar a situação. Você tá doido que Zé Carlos te chame. E eu balançava a cabeça, dava um jóia e ia-se embora. Em nenhum momento eu iniciei a política pensando em acordo, e nem quero acordo com ninguém. Eu respeito todos, mas não estou aqui para fazer acordo. Se tivesse de fazer acordo, eu tinha feito acordo para estar junto da gestão pública. Mas eu tive um lado, o meu lado foi o lado que o povo me elegeu. O povo elegeu Cagilson, vereador, para estar na oposição. Eu não fui eleito para estar na situação. E cumpri, e estou cumprindo o meu papel. Vai fechar agora 4 anos que eu estou onde o povo me colocou. E por isso que eu disse, e torno a dizer, que as pessoas tenham tranquilidade. Sei que boatos colocam muito por aí. Eu escuto todos os dias que Cagilson, fulano disse que você vai ser vice de fulano, e você não vai ser candidato, vai apoiar ciclano. O tempo está bem perto. Daqui a um mês, a gente vai estar fazendo convenção e a gente vai estar lá, perto de registrar nossa candidatura e tirar esse mal-entendido e as pessoas ter muito mais confiança e crédito na gente. Porque então, eu estou muito... Só para registrar. Então, de maneira alguma, você será candidata a vice, nenhuma chapa dessa aí está apresentada pela oposição, e que você será candidato independente de quantas candidaturas tiverem pela oposição. Independente, Michel, de quantas candidaturas tiver, o PSB está com a candidatura na rua. Independente de números. A gente está aqui debatendo ideias, planejamento e propostas para resolver os problemas de Água Branca. Eu não estou aqui para negociar com ninguém. Não estou aqui para fazer negócio. Eu vivo porque tenho minha profissão, tenho meu emprego, trabalho todos os dias, né? Vou buscar o meu sustento e da minha família. Não estou aqui para estar negociando, não. O que eu quero é realizar um sonho dos aguabranquenses, de que a gente possa resgatar a nossa cidade voltar a se desenvolver. Então, pode ter certeza que a gente irá até as urnas. Maravilha. Cagilson, me fala agora sobre sua atuação na Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores, me desculpa aí os demais parlamentares, mas é uma situação lamentável. Lamentável. Ficou provado agora, na pandemia do coronavírus, que o papel da Câmara de Vereadores em Água Branca é nulo. Nulo, zero. A Câmara de Vereadores, por meio de sua presidente, sequer emitiu uma nota, nem que fosse só para fazer média com o povo. Olha, a Câmara de Vereadores está preocupada, atenta com o que está acontecendo na pandemia e nós estamos com vocês. Nada. E aqui, para que a justiça seja estabelecida, você foi o único parlamentar que correu atrás, que cobrou, que exigiu. Me diga, como é que é? E outra coisa, emendando com essa pergunta.
Qual foi a mágica que o prefeito Zé Carlos fez para ter 10 vereadores do lado dele? É porque a gestão dele é muito boa, porque as pessoas, os outros vereadores, seus companheiros admiram ele. O que é que se passa aí? Então, responda, por favor, primeiro a atuação da Câmara de Vereadores, depois esse fenômeno de uma Câmara de Vereadores ter 11 parlamentares e 10 estarem com o prefeito. Michel, a gente sabe, e está na Constituição, que o papel da Câmara de Vereador é representar o povo. O papel do prefeito é de executar os serviços para a população. Como os vereadores representam o povo, ele tem que fiscalizar a execução de serviços. E a minha atuação foi voltada ao papel de vereador. Busquei fazer o máximo que pude. Sei que não fiz tudo, porque é impossível que a gente faça. Não temos tanta estrutura para isso, mas fiz o que pude para contribuir com a população de Água Branca. Apresentei vários projetos de lei, apresentei proposta, indicação, requerimento, ofício. Fiz o que pude, fiscalizei, fiz o debate, e essa foi a atuação do vereador Cargilson na Câmara de Vereadores. Em relação a essa questão dos colegas que estão na base do governo, eu respeito que eles tenham tomado essa direção, mas quem deve fazer essa análise melhor é a população. Não, eu acho que não é o vereador Cargilson que deve fazer essa análise, deve ser a população, e está perto. Temos uma eleição agora em que as pessoas podem, sim, fazer a sua análise na hora do voto, em que eles possam estar certo ou não. Isso depende muito do que a população vai resolver no dia 15 de novembro, que será o dia da eleição. Mas eu acho que o papel do vereador é representar o povo, é o que está na Constituição, é poder lutar todo dia para que tenha um atendimento melhor na saúde, para que tenha uma escola melhor. A gente sabe que temos uma deficiência grande na estrutura escolar hoje, para que as pessoas possam ter água, para que a agricultura possa funcionar. Então, o papel do vereador, para que a gente possa ficar tranquilo, é esse. Agora, espero que as pessoas façam essa análise. Agora, me diga o seguinte, qual foi a mágica que o prefeito Zé Carlos fez para ter 10 vereadores com ele? É porque o governo dele é muito bom? É porque ele tem boas propostas? É porque as bases pressionam os vereadores a apoiar o prefeito? Que mágica é essa? Eu volto a dizer, Michel, eu não sei, né? Porque Zé Carlos condenou, em outros momentos, né, vários daqueles vereadores que estão com ele hoje. E hoje ele anda de mão dadas com vários deles. Eu já vi declarações, que não vem o caso colocar, e hoje ele anda de mão dadas. Aí eu não consigo entender o porquê de ter tanta gente ali. Eu acho que quem melhor poderia responder isso aí seria o prefeito e os vereadores. Eu acho que ficaria mais tranquilo em eles mesmos responder, porque eu mesmo não compreendo como é que tem 10 vereadores que estão com o prefeito e não com a população. Deve ser por causa dos olhos azuis, Zé Carlos. Pode ser. Cargilson, me diga o seguinte, me faça uma avaliação agora, você, né, que fez oposição desde o início, e aí acompanhou de tudo, que aí fiscalizava, entrava, procurava, mexia e tal. Me faça uma avaliação aí do governo Zé Carlos. Uma avaliação dele, uma avaliação da pessoa dele, porque, volto a repetir, uma pergunta que já fiz aqui, a imagem do Zé Carlos como pessoa é muito bem avaliada perante a população. E que, de fato, Você foi um cara tranquilo, os filhos dele são tranquilos e tal. Então, ele conseguiu dissociar
a imagem dele, pessoal, da imagem do governo. Aí eu queria que você avaliasse as duas. Michel, eu nunca fui uma pessoa muito próxima do Zé Carlos. Né? Eu não tenho muito o que dizer da vida pessoal do Zé Carlos, porque, na verdade, eu nunca tive uma certa aproximação, convivência no dia a dia. O que eu posso lhe dizer do Zé Carlos é o que eu conheço do Zé Carlos aqui, no dia a dia de Água Branca, de ouvir falar, a gente conhece, né, mas nunca conviveu, é que realmente é uma pessoa de bem, a gente não tem o que falar de mal da pessoa do Zé Carlos. Né? Sempre ele foi uma pessoa ali, o comerciante, que está ali no seu comércio, tocando sua vida, junto com sua família. Então, não tem por que aqui a gente falar mal da pessoa do prefeito. Em relação à gestão, eu já posso dizer a você que não concordo. De muito tempo, antes do Zé Carlos virar prefeito, eu já sabia que não daria certo, porque gerenciar precisa de planejamento, precisa de projeto, precisa que a gente possa conhecer o município de verdade, os seus problemas, e também possa conhecer as soluções, onde iremos buscar as soluções para resolver aqueles problemas. E eu nunca vi isso no Zé Carlos. Né? E na prática está aí uma gestão que não traz esperança para ninguém, nem para quem está no governo traz esperança. Né? Um feijão com arroz, vamos dizer, ou seja, um café com leite, e Água Branca está da mesma forma que Zé Carlos pegou, ela continua. Se a gente for discutir educação, a gente vai encontrar educação do mesmo jeito. Se a gente for discutir saúde, vai estar do mesmo jeito, com as mesmas deficiências. Se a gente for discutir a questão hídrica, estamos no mesmo patamar ainda, as pessoas brigando por um caminhão-pipa. Se a gente for discutir agricultura, é as mesmas reclamações de antes. A segurança, as mesmas reclamações, e Água Branca não avança em nenhuma pauta. Não tem, o município não tem uma agenda. E aí a gente vive a mercê. Então essa é a minha avaliação da atual gestão do município de Água Branca. Tá. Me diga o seguinte, né? Um dos temas centrais hoje, até pela gravidade, é a questão da pandemia do coronavírus. Né? E queria que você falasse aí sobre a atuação do governo, do prefeito, e falasse sobre alguns fatos, inclusive, gravíssimos, né? Que foi a questão da senhora que faleceu lá na Barreira, por uma falta de traquejo ali, de preparo das pessoas que estavam, né, responsáveis pelo controle, pela triagem. E outro fato que foi gravíssimo, que, olha, graças a Deus não chegou no meio de comunicação de Maceió e nem nacional. E aqui não estou exagerando, não. Que foi o fato do Salvinho, né, que trabalha no cemitério, e que aí teve um rapaz aí, de uma família querida aí, que infelizmente faleceu. Chega o carro da funerária, os trabalhadores da funerária devidamente protegidos, e de repente surge Salvinho sem máscara, de camiseta, bermuda e sandália havaiana. Aí a gravidade dele se contaminar, certo? Levar essa contaminação para os outros, e vale dizer, né, que a roupa adequada para trabalhar naquele ambiente, isso independe de pandemia. Tem que ser todo dia, até para preservar a saúde do trabalhador. E aí o Salvinho exposto a uma situação daquela, ou seja, colocando sua vida em risco em muitos agabranquenses, porque ele pode subir ali, pegar na mão de alguém, passar num bar, tomar uma caninha, chegar em casa, abraçar uma filha, a esposa, ou seja, proliferar. Então aquilo foi gravíssimo. Se aquilo chegasse aos meios de comunicação nacionais, provavelmente ia fulminar, destruir com a imagem de Água Branca. Ou seja, aquele povo lá está vivendo como se fosse na Idade da Pedra. Verdade, Michel. Concordo plenamente na sua colocação. Sabemos que esse problema do Salvinho e de outras pessoas que
também presta o serviço lá no cemitério, é muito crítico, é de muito tempo que isso vem acontecendo, né? É um problema que não é só de agora, mas já se alastra há muito tempo aí para trás. E muito mais grave agora, porque nesse momento da pandemia, a gente sabe que a gestão pública ficou totalmente perdida, não tinha um plano para conviver com essa nova situação. E quando eu falo um plano, não é coisa que seja extraordinária, é que precisa sentar com a equipe, Michel, e planejar. Uma das coisas que eu falei tanto nas minhas reivindicações na Câmara, se baixa um decreto pedindo para as pessoas ficarem em casa, mas não faz nada para manter as pessoas em casa. As pessoas comem, as pessoas bebem, as pessoas precisam sobreviver. E eu não conheço uma cesta básica que o município, dada pelo município de Água Branca, as cestas básicas entregues foram o governo do estado, que inclusive foi uma das que eu fiz denúncia, que eles estavam guardando lá numa sala no CRAS, e a merenda escolar. Mas não conheço nenhuma que o município se colocou e disse: eu vou comprar com recurso próprio, recurso do município, para atender as pessoas. Inclusive, o caso que você, inclusive, denunciou na época, que foi sobre as cestas básicas, estavam paradas no CRAS e tal. E depois foram distribuir a cesta básica e parece que as cestas, o critério que foi utilizado era um critério mais de afinidade política. Então, eu ouvi muita gente que recebeu e as que não recebeu. E todas com o mesmo discurso. Disse que a orientação que foi dada pelo pessoal lá da assistência social era que era um sorteio. E naquele sorteio, quem fosse sorteado recebia, quem não foi não recebia. Como se pode fazer sorteio para distribuir cesta básica? Cesta básica é por carência, por necessidade. Ouvi falar também e declarar até nomes de pessoas que receberam que aparentemente não necessitava tanto quanto outros que ficaram sem receber. Isso é grave, é um problema sério. Então mostra que é uma gestão atrapalhada, que não tem condição mínima de lidar com uma situação dessa. Logo, Michel, receber a quantidade de cestas básicas que receberam naquele momento, era para no outro dia o prefeito já fazer um vídeo informando a população que tinha chegado as cestas e que estava ali organizando para fazer a distribuição. Mas até então ninguém sabia de nada. Estavam guardadas há mais de 15 dias lá no CRAS, e depois que eu fui lá, que filmei, que fiz foto e que denunciei, foi que desesperadamente eles saíram ali entregando. Então, assim, só funciona quando a gente faz a crítica, quando a gente vai lá e faz alguma crítica de solução para que as coisas funcionem. Mas deles mesmos... Digo o seguinte, não... se você fosse o prefeito de Água Branca nesse momento de pandemia, o que você faria? Michel, primeiro a gente teria que ter um centro, Michel, de referência contra o Covid. A gente, em nenhum momento, teve um lugar para levar as pessoas. Eu fiz um vídeo entrevistando a direção do hospital, preocupado para onde é que essas pessoas iriam, o que elas iriam procurar, já que a gente estava recebendo várias queixas de que no hospital não estava recebendo. E aí eu fui lá e a cidade não tinha um centro, né? E o prefeito precisaria, junto com o secretário, colocar esse centro. As barreiras sanitárias só foram colocadas depois que a gente fez denúncia. Então, eu teria colocado. Agora, eu teria colocado, Michel, de uma forma diferente. Colocar as barreiras e não impedir a contaminação. Até porque não é a barreira que vai impedir a contaminação e a gente sabe disso. Mas é a orientação que pode ajudar a contaminar menos. E ter uma barreira para ficar só impedindo as pessoas ou só
fazendo ali a aferição de temperatura, não vai resolver nada. Delmiro tinha barreira, e Delmiro hoje está com mais de 400 casos de Covid, né? Hoje a barreira flexibilizou, mas a gente precisaria na barreira de orientação, de acompanhamento. A barreira foi na cidade, feita na cidade, mas a gente ficou uma grande parte de zona rural descoberta. Aquela parte ali de Alto dos Coelhos, Tingui, Lagoa das Pedras, Tabuleiro, a turma chegava e entrava. Inclusive, e entrava na cidade também. Inclusive, na época, houve um vácuo, né, de liderança no município, que quem tem que exercer essa liderança é o prefeito. Foi eleito para isso. Então, no momento de situação grave, o que o prefeito tem que fazer? Chamar a responsabilidade para si e dizer, ó, agora é comigo. Bora-se embora. Todo mundo em casa, entendeu? Ah, o cara tá na rua, tá fazendo aglomeração, polícia. Não vem no amor, tem que ir na dor. O que eu não posso é colocar a saúde da população em risco, porque 2, 3 indivíduos, 4, 5, 6 decidiram que vão tomar cerveja naquele dia. Não pode. E não pode para ninguém, certo? Tomar liderança, andar na rua do município, com a viatura da polícia atrás, é ditadura não. É situação de guerra. Então, situação de guerra, nós precisamos de um comandante. E ele teria que ter sido o comandante. O que acontece? As pessoas foram se aglomerando e foram deixando, e ele se recuou muito, né? Recuou muito, ficou encastelado, não se apresentou, não fez um vídeo, não foi para cima, não orientou a população, e o povo fica desesperado, principalmente aí onde a questão da saúde é precária. Quer dizer, pô, se o meu prefeito diz, olha, fica tranquilo que eu estou comprando máscara, estou comprando álcool em gel, a barreira está aqui, não tem aglomeração, o cara fica mais ou menos tranquilo, psicologicamente. E o que é que aconteceu aí? Aconteceu vários casos de pessoas que ficaram doentes, necessitava ir ao hospital e não ia porque estava apavorada. E não é porque era terrorismo, não. As pessoas tinham que falar da gravidade da pandemia. Estava apavorada porque tinha medo de ir para o sistema de saúde e não ter atendimento e se contaminar. Isso mesmo. Olha, em relação à questão da segurança, Michel, a gente fez um concurso, a Água Branca fez um concurso agora. A gente tem um déficit enorme na Guarda Municipal. A gente não tem uma quantidade de guardas que possa dar tranquilidade à nossa segurança. A gente discute isso aqui no dia a dia. E até agora o prefeito não convocou ninguém do concurso. Já era para ter convocado uma quantidade de novos guardas para estar ajudando nessa questão. Então mostra, já que ele contratou tanta gente aí, que muita gente que a gente não sabe nem para quê, né? Então o que é que está fazendo ali? E deixou de contratar guarda. Outra questão, Michel, é a questão do bombeiro civil, que é uma pauta que eu venho defendendo na Câmara. Já coloquei projeto de lei, inclusive foi reprovado lá, né? Mas agora a gente vê a necessidade da gente ter essa ajuda do bombeiro civil, que no caso da mulher que faleceu na barreira, se tivesse um bombeiro civil lá, ou um profissional da saúde naquele momento, talvez não tivesse acontecido. Tivesse chegado com a mulher até o hospital e talvez ela fosse reanimada, enfim, tivesse dado certo. Estava aqui junto de nós hoje. Mas é isso, é uma falta de deficiência e de humanidade muito grande. Outra questão, Michel, que como prefeito eu faria, era ajudar e melhorar os salários e incentivos dos servidores da saúde. A gente poderia aumentar o salário até o dia 4 de abril. A pandemia começou antes. A gente sabia que quem iria enfrentar a barreira era os profissionais de saúde. E eu lembro que houve uma reunião com representantes do Sindicato de Saúde para cobrar insalubridade para eles, incentivos, e alguns aliados do prefeito se comprometeu. Inclusive, o próprio sindicato disse que o prefeito também tinha se comprometido de mandar uma lei para aprovar a insalubridade e melhoria de salário deles. E aí, quando chegou lá para aprovar, chegou um outro projeto, um projeto que ninguém esperava, que foi de um aumento de outros servidores, e não chegou da saúde. A gente precisa urgente, não é questão de esperar mais.
que possa ser resolvido o PCC da saúde. Não dá mais para as pessoas que estão trabalhando e servindo a saúde de Água Branca ganhar tão mal como se ganha. É uma luta que tem mais de 15 anos, que é a luta desse PCC da saúde. E ninguém se debruça para fazer nada. E isso faz parte de saúde. Só um momento. Isso faz parte da saúde, Michel, porque quando a gente adoece, a gente é atendido primeiro pelo servidor, seja ele administrativo, seja um serviçal, seja qual for. A gente vai ter o contato primeiro com eles até chegar no médico ou no técnico, enfim. E às vezes eles atendem a gente mal-humorado, sabe por quê? Porque ganha mal, porque não pode pagar suas contas direitinho. E quem é que vive bem com débito? Quem é que vive bem devendo? Ninguém vive. Então a gente tem que dar melhor qualidade econômica às pessoas para que elas possam tratar a população melhor. Então isso é uma política de saúde também. Maravilha. O Cadilson, você sabe que a população de Água Branca envelheceu, né? Graças a Deus, significa que o povo está vivendo mais, só que os problemas de saúde se agravam muito, né? Porque a saúde está debilitada, né? A idade avançada, e em Água Branca nós não temos um geriatra para cuidar dos nossos idosos. Pronto, Michel, agora chegamos e vamos iniciar a pauta agora sobre cada área. E uma área importante da saúde que eu falei hoje, fiz umas visitas e discuti sobre essa questão da saúde. Temos um problema sério em relação às especialidades. E eu defendo, Michel, desde já, que se for eu, o próximo prefeito, ou quem for o próximo prefeito, construir um consórcio da saúde na região do Sertão das Alagoas. Porque já não dá mais para fazer saúde o município sozinho. É muito caro colocar todas as especialidades. E a gente precisa ter a maioria das especialidades por aqui para atender as pessoas. E quando você coloca a parte de geriatria, é muito importante, mas muito importante, porque o idoso ele pode viver muito melhor do que ele vive, se ele tiver uma melhor orientação. E a gente sabe que existe uma dificuldade, Michel, também, do idoso em querer se cuidar, porque às vezes tem pessoas que têm aquela cultura, não, eu não vou no médico não, eu vou usar o medicamento do mato, alguém me disse que é rezar e tal. E é importante, essa fé, essa cultura que o nosso povo tem, é muito importante, mas é preciso também que tenha uma orientação médica melhor, para que se tenha uma qualidade de vida ainda melhor. E não só o geriatra, mas a gente precisa ter permanente ortopedista, a gente precisa ter o ginecologista, pediatra, várias especialidades, né? Várias especialidades do dia, dentista, cardiologista, né? Endocrinologista, enfim. É muitas dessas especialidades que a gente precisa aqui no dia a dia. E a gente sabe que não é fácil. A gente também tem que entender a parte econômica do município. E aí eu sei que não é fácil contratar todas essas especialidades para se pagar com o recurso que se tem na prefeitura. Mas é preciso ter a inteligência, a sabedoria de fazer parceria. Precisa-se fazer parceria, porque a mesma dificuldade que tem Água Branca tem os outros municípios. E se a gente consegue fazer essa parceria, a gente consegue melhorar para todo mundo. Né? Consegue melhorar para todo mundo. Ei, tem dinheiro, porque tem dinheiro para dar para o cara ficar falando bem do prefeito na esquina. Não é só esse prefeito, não. A história política daí é essa aí. O cara dá um agradinho para um, o cara fica ali o dia todo na esquina dizendo, ó, fulano é lindo, fulano é maravilhoso e tal. Quer dizer, essas pessoas não estão produzindo nada para o município, zero. Então é melhor deixar de dar um agrado para 5 ou 6 indivíduos desses e contratar um médico, que vai agradar a população inteira. Né? Justamente o que eles fazem com isso aí, Michel, que a gente precisa acabar, é que esse recurso ele precisa ser revertido para melhorar o salário dos servidores efetivos do município. Essa que tem que ser a nossa luta. Né?
A gente precisa que as pessoas elas se sintam bem no seu trabalho. E aí eu tenho pensado muito nessa questão. Outra coisa importante é o seguinte, os políticos de Água Branca e na região inteira ainda não se tocaram na importância da universidade, do campo da Universidade Federal em Delmiro Gouveia. As pessoas nem entendem o que é aquele negócio ali, certo? E aí o que acontece? Chegou a hora, tanto é que no início, né, criou o campus, uma maravilha e tal, e criaram cursos que não tem tanta afinidade com a nossa região. Os cursos ali criados têm que ter conexão direta com a região onde ele está, senão não faz sentido. E aí o que acontece? Então tem um curso que eu imagino que é fundamental que deveria ter. O primeiro, engenharia agrônoma. Por quê? Nossa região é agrícola. Então é muito melhor eu ter um engenheiro agrônomo, e aí com todo respeito à nossa engenharia de produção, mas nossa produção aí é pouco. Nós temos muito mais agricultura, pecuária, do que produção em si. Então, o curso de engenharia agrônoma. Outro curso hoje, que é engenharia de aquicultura, popularmente chama engenharia de pesca. Então, nós temos aí o rio, nós temos muita criação de tilápia. Então, esses dois cursos fundamentais para ter ali no campus. E outro curso agora, né? Primeiro, porque o Hospital Delmiro está ficando pronto, do governo do Estado, certo? E já passou da hora de vocês aí, que são políticos aí, de toda a região do sertão, fazer um cavalo de batalha para se criar o curso de enfermagem e o curso de medicina. Chegou a hora. Porque o que acontece? O indivíduo, geralmente, que estuda medicina, é os caras que têm mais recursos. E o cara foi criado aonde? Na capital. Seja em Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e tal. A maioria é rico, mas outros são classe média remediada. Esse classe média remediada, quando ele se forma, ele vai para o interior, para os interiores, certo? Só que ele entra num dia já pensando em sair. Ele só vai levantar uma grana, porque o salário é considerável. Assim que ele se estabelecer e conseguir um emprego na capital, ele já vai embora. O que é que nós precisamos? Nós precisamos ter meta daí, certo? O filho do pedreiro, o filho do agricultor, o filho do comerciante. Tem que ser. É esse povo. Por quê? Porque daí não vai sair daí nunca. Agora, o cara que não é daí, que está acostumado com o shopping center, com a praia, os amigos estão em Maceió, a família está em Maceió, ele vai querer ir embora na primeira oportunidade. Então, veja o exemplo da doutora Quitéria. Era de Água Branca. O que é que ela fez? Passou a vida inteira em Água Branca. Porque ela não tem necessidade nenhuma de sair. Mora aí, tem uma renda, né? Uma remuneração boa e não tem motivo nenhum. Minha família está aqui, meus amigos estão aqui, minha história é aqui e eu vou ficar aqui. Michel, é muito bem levantado aí essa questão sobre a educação superior. Eu só, assim, vou fazer um relato aqui rápido para que a gente não se alongue muito. A universidade chegou aqui, a Universidade Federal no Alto Sertão, e foi uma grande conquista para todos nós. Muito importante a chegada da universidade, que inclusive vem qualificando muita gente aqui da nossa cidade, muito jovem. Eu concordo com você quando você fala dos cursos, das questões da deficiência dos cursos. E, ao mesmo tempo, acho que pode ser que alguns cursos ainda não tenham por falta de estrutura. Às vezes, um curso para estar ali precisa ter uma estrutura que possa absorver as pessoas aprender, porque tem a parte teórica lá na faculdade, mas tem a prática que precisa, né? Quando você coloca de agronomia, eu fico arrepiado aqui, porque é a alternativa que Água Branca precisa para melhorar a renda das pessoas, que é a agricultura. E que a gente precisa muito ter agrônomos aqui para estar orientando nossos agricultores. Temos aqui uma agricultura, né, que faz agricultura como se fazia há 100 anos atrás. Precisa se modernizar, precisa melhorar as técnicas. Mas ainda precisamos investir muito na agricultura. A gente ainda está engateando. A gente tem um canal do Sertão aqui que cobre 19 quilômetros de extensão da nossa cidade. E que a gente tem pouca gente usando ainda. Ainda precisa que seja fomentado, investido para que mais famílias possam produzir no canal do Sertão. E
é como você fala aí do curso de medicina. E hoje, não sei se é do seu conhecimento, a gente tem um curso de medicina aqui perto, não é no estado de Alagoas, mas é na cidade vizinha de Paulo Afonso, na Bahia, pela Univas. Já é um avanço, né? Então, não sei se o Ministério da Educação teria condição de colocar um aqui já em Delmiro Gouveia, mas, se puder, é muito importante que a gente tenha aqui curso de enfermagem, de odontologia, de medicina, de fisioterapia, enfim, a maioria desses cursos da saúde, como a maioria dos cursos da área de exatas, né, como agronomia e engenharia, e também das ciências humanas, para que mais oportunidades surjam para a nossa juventude de Água Branca e do Alto Sertão Alagoano. Né? E é o que realmente se precisa para melhorar a qualidade e que as pessoas possam ter mais oportunidade. Muitas vezes a gente escuta falar que não falta emprego, falta qualificação. E aí a gente tem que dobrar isso, tem que dar mais qualificação para o jovem precisa a cada dia aprender uma profissão nova. O cara não pode ter uma profissão só, eu tenho que ter 2 ou 3, porque no dia que uma não der, a outra dá. Enfim, a gente precisa ter esse sentimento e colocar na prática para que a juventude e a nossa população tenha mais alternativa de ganhar a sua renda. Outra coisa que eu penso que é fundamental para a qualificação do nosso jovem, que é a questão seguinte, não sei o que você acha disso, da criação de um programa de bolsa de estudo para os estudantes de Água Branca. Então, o indivíduo está lá estudando letras, então ele vai ganhar uma bolsa da prefeitura, certo? Para ser estagiário e vai trabalhar na Secretaria de Educação, ou vai auxiliar numa escola, mas está lá na área dele. Enfermagem, a mesma coisa, ganhou uma bolsa, vai ajudar na manutenção do estudante na universidade, vai aliviar o orçamento dos pais e aí vai prestar o estágio no posto de saúde. Quer dizer, está ajudando na formação dele. Quando ele terminar, ele está um profissional pronto. Pronto. Porque a prática é fundamental. A universidade é só teoria. Agora, a prática é o que decide. Então, o que é que você acha disso? Assim, criar um programa de bolsa para os estudantes de Água Branca, que é muito melhor do que dar um saláriozinho para alguém ficar falando bem do prefeito na esquina, né? Está ajudando as famílias, certo? E o menino, ou a garota, está recebendo aquele auxílio dele pela capacidade dele, pela competência dele, entendeu? Porque está estudando, está se esforçando. E os critérios são os seguintes, não é só receber. Tem os critérios da presença escolar, o critério da nota, né? Vai ter que cumprir esses critérios e aí vai receber esse auxílio. Você falando agora, Michel, sobre essa questão das bolsas, dos estágios, né? Eu vivi isso. Quando eu estudava, eu passei por isso, eu fui estagiário, eu ganhei bolsa, eu tive esses incentivos e sei o quanto é importante na formação de um profissional essa ajuda, até porque a gente cobra que as pessoas estudem, mas muitas vezes as pessoas não têm estrutura para estudar. Tem vontade, é dedicada, mas precisa tirar uma xerox, não tem o dinheiro ali na hora, precisa comprar um computador, um notebook, que seja um celular, para que possa estudar e não tem condições, a família não tem condições de comprar. E uma das alternativas é essa, é que a gente possa ajudar, fazendo com que ele vire o nosso estagiário na prefeitura, que a gente abra leques também nas empresas da nossa cidade, no comércio, para absorver também essas pessoas, né? Crie uma política de interação com a universidade e que a gente possa investir mais na nossa juventude, né? Então, sou totalmente a favor e será, sim, um programa que iremos criar a gente chegando lá, para dar mais alternativa e mais estrutura para esses jovens. Carlinhos, me diga o seguinte, o que é que você pensa sobre a economia de Água Branca? Essa semana eu vi um dado que quase que eu chorei. Apenas 6,3% da população de Água Branca tem emprego formal. 6,3%. Para que um lugar seja considerado, né, com boa capacidade de geração de emprego, e aí a gente chama de pleno emprego, ou seja, aquele indivíduo que sai de casa e arruma um emprego.
o percentual da população desempregada deve ser de 4%, certo? E aí é o inverso, apenas 6,3% está empregada. E isso aí é uma questão gravíssima, né? Séculos e séculos a gente está atravessando isso, nem você falou, o sujeito, quantas vezes, às vezes eu falo para o povo aqui, o povo não acredita, o cara casava no sábado, na segunda pegava um 11 e ia para São Paulo se embora. Quer dizer, se tu casou, é para tu viver com a tua mulher, com a tua família. Aí o cara casa, vai-se embora, perde o laço, aí às vezes passa 20, 30 anos, às vezes constitui outra família no outro lugar, e aquela desgraceira. Então, nós somos uma cidade também de retirantes. Inclusive, eu sou um retirante. Bem verdade que fui sair daí numa condição melhor, ou seja, com segundo grau completo, né? Com o objetivo de estudar, né? Mas sou um retirante. Por que eu saí daí? Porque na época que eu estava aí, não tinha universidade em Belmiro, eu não tinha parente em Maceió, não tinha dinheiro para me manter, essas coisas. Então, nós somos uma cidade de retirante. A cidade vai expulsando os seus filhos. Vamos embora, que aqui não é lugar para ninguém, não. Quem consegue sobreviver em Água Branca é um herói. Me diga aí suas propostas sobre a economia de Água Branca. Michel, a gente tem uma base econômica hoje que sustenta o município de Água Branca, baseado na Previdência Social. Então, o Bolsa Família é uma forte base econômica para o município. Se cortar o Bolsa Família hoje, a gente vai sofrer drasticamente, principalmente o comércio da cidade. As pessoas que recebem o benefício e o comércio. Aí vem a outra parte da Previdência, que são as pessoas que estão aposentadas e as que têm benefício. Muita gente aqui tem benefício. Eu avalio que mais de 70% dos domicílios aqui recebem o Bolsa Família ou a Previdência. Outro dado interessante, só te interrompendo, é que eu vi que 53% da população de Água Branca vive com metade de um salário mínimo por mês. Não é novidade. Esses dados, Michel, é a nossa realidade. A gente, quando eu falo em emprego e renda, e que é urgente, e que a gente precisa de uma política, investir em uma política que a gente possa sanar isso, é porque a gente sabe da realidade da nossa população. A gente tem uma população que vive na carência, é pobre, e a gente precisa melhorar isso. Então, voltando, o Bolsa Família injeta por ano entre 10 a 12 milhões no nosso município, diretamente na nossa economia. O que é isso? É quase 1 milhão por mês que é injetado. Você levando em consideração que essas pessoas do Bolsa Família, 90% dela deságua esse recurso na nossa cidade, no nosso comércio. É na loja de roupa, é no mercado, né? Em todos os comércios daqui, é na banca da feira, enfim. E se tirar esse recurso, quebra todo mundo. Água Branca começa a sofrer mais ainda nessa questão da economia. Eu vejo que o atual gestor do município, ele fez vários discursos contra o Bolsa Família. Ele é contra o Bolsa Família. Mas ele é um dos que é beneficiado pelo Bolsa Família, porque se tirar os clientes que têm o Bolsa Família que compra no mercado dele, ele também vai falir. Então, inclusive, a gente tem que ter mais de 10 milhões de reais em Água Branca por ano. Tem-se um discurso de que o Bolsa Família era um programa eleitoreiro. E a gente está vendo que não é. Mudou o governo e o Bolsa Família continua, e o atual governo colocou agora o 13º do Bolsa Família. Então não é um programa eleitoreiro, é um programa de renda. É um programa que dá renda às pessoas para que as pessoas possam ter o mínimo em suas casas, pelo menos para comer. Só uma parte aqui, Cajus, me permita que isso aí é importante. Eu, quando, às vezes que fui passear aí, eu via que algumas pessoas faziam um discurso quase odioso contra o Bolsa Família, né?
E eu sempre digo o seguinte, nos anos ali 96, 97, eu me juntava com meus colegas, vamos arrecadar uma alimentação. A imagem do Nordeste fulminada no Jornal Nacional. Gente sem ter o que comer, a seca mesmo. E o que acontece? Tem uma parcela aí da população que, por muito tempo, tiveram trabalhadores escravos. Certo? O que acontecia? O cara chegava e só falando, vamos trabalhar ali comigo, vamos. Eu me lembro quando eu saí daí, há 20 anos atrás, um dia de serviço numa roça era R$7. R$7. Certo? Hoje deve ser o quê? Não sei, 20, R$30. Para trabalhar no sol quente, de 40 graus. Então, esse indivíduo fazia o discurso. Hoje, a gente não encontra mais ninguém para trabalhar. Vocês nunca quiseram um trabalhador. O que vocês queriam era um escravo. A partir do momento que o indivíduo recebe uma renda mínima para comer, para dar para o seu filho, ele não vai mais se sujeitar a dar um dia de serviço para ganhar R$20. Isso não é trabalho humano, não. Isso é trabalho escravo. O povo é extremamente trabalhador. E esses aí que foram afetados diretamente, que deixaram de ter essa massa de mão de obra escrava, são os primeiros a ser contra. E um cara que nem, por exemplo, o prefeito, que o cara quando recebe Bolsa Família, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar comida. Se o prefeito tem um mercado e vende comida, como é que o indivíduo vai ser contra a Bolsa Família? Aí, para além da questão econômica, a questão humana. O cara acorda de manhã, não tem o que comer, nós nascemos aí, nós vimos isso aí. Quantas e quantas vezes a gente tá ali nos anos 96, 97, sentado na porta da igreja, 10 horas da manhã, os caixãozinhos de criança vindo para morrer, desnutrida. Ó, Michel, em relação a essa questão, eu vou ainda melhorar a sua fala. Água Branca vivia um momento ali no início do ano 2000, para trás, em que a gente tinha uma feira que era dia de segunda. A feira sempre foi na segunda. E aqui na rua São Bento, a rua Cônego Nicodemo, lá embaixo, lá no final da rua Cônego, por trás da rua da Casa do Barão ali, é tudo cheio de carro de boi, cavalo, burro, de animais. Que as pessoas vinham das comunidades fazer sua feira e vinha no animal ou vinha no carro de boi. Depois que foi implantado o Bolsa Família, as pessoas começaram a melhorar sua renda. E foi substituindo o carro de boi, foi substituindo o animal por moto. Então hoje você não vê quase um animal na feira de Água Branca. Os caras vêm de moto. E aí é moto, é carro. A cidade de Água Branca o trânsito já está praticamente viável. Tem que se repensar o trânsito da nossa cidade por causa desse crescimento. Aí ainda tem outro dado importante. Água Branca passou a ter outra feira. Tinha a feira da segunda, mas passou a ter a feira da terça, quarta, quinta e sexta, chamada Feira do Banco, né, que hoje é uma realidade. Então veja que existe a feira, veja que o cara comprou a moto porque a economia melhorou, porque ele encontrou mais renda. Aí eu volto ao que você falou do trabalhador que ia pagar o dia de serviço. Muita gente ia lá pagar o dia de serviço para no final de semana garantir a feira da segunda. Eu vou garantir o dinheiro da feira dos meus filhos. Eles comem em casa e eu volto a trabalhar na terça e como no trabalho. E muito dele ia comer na casa do patrão. Ia lá, fazia o serviço da roça, aproveitava e tinha a sua alimentação chamada boia fria. E aí mudou essa realidade. Outra coisa que mudou, Michel, também, é que de 2003 para cá, houve muito emprego formal de carteira assinada e muitos desses agricultores passaram aí trabalhar nas empresas, na construção de barragem, né? A construção de canais, enfim, de transposição e com carteira assinada. E o cara, quando saía do serviço, ele recebia seguro-desemprego, ele recebia conta. Ele não quis mais voltar para a roça para ser só escravizado, como você colocou. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa melhorar a renda e a economia da nossa cidade. Outro ponto, Michel, agora que eu falo é o seguinte: o prefeito do município não pode ficar achando e esperando assim. O Bolsa Família resolve, a Previdência Social resolve e está tudo bem. A gente precisa uma alternativa de produção para a nossa cidade. A gente não é referência hoje em nada.
Água Branca, a gente precisa respeitar a história de Água Branca. Eu não sei se o prefeito conhece a nossa história. Eu não sei se outros que estão aí colocando seus nomes conhecem a nossa história. A gente, Michel, é a cidade do Nordeste primeira a produzir energia elétrica através do Rio São Francisco. Primeiro se produziu energia elétrica em Água Branca. A gente é a cidade que tinha uma indústria chamada Fábrica Estrela e que daqui de Água Branca se produzia linha e vendia no continente americano por inteiro. Quem liderava a venda de linha naquela época no continente americano era uma indústria implantada em Água Branca. A gente veio do ciclo da pecuária do gado. Água Branca era um grande produtor de gado. Água Branca era um grande produtor de rapadura da cana-de-açúcar. Água Branca sempre teve identidade, sempre esteve colocada como referência de economia. Hoje a gente está a mercê, a gente tem Canal do Sertão, a gente tem até as pessoas vivendo melhor, mas não produzimos nada, não estamos no meio de produção. Inclusive, se a gente... Me permite, eu fui ali em Delmiro, quando eu estava aí, para comprar uma lembrancinha, e fui lá na tal da Casa do Couro, certo? Aí perguntei para a moça, olha, onde é que você compra aqui os seus artigos? Ah, não, a gente compra em Cachoeirinha, compra não sei aonde e tal, não sei o quê. E eu fiquei me lembrando que Água Branca tinha uma pequena indústria incipiente em Água Branca de couro, né? Que era Severino Grilo, que era Mauro, certo? E teve um rapaz que surgiu que era brilhante, que era o Toquinha, certo? Aprendeu com eles e fez um fantástico. Aí o que acontece? Pô, ela está comprando lá em Sergipe, se a gente poderia ter essa indústria aqui, nós temos mão de obra qualificada, capaz de fazer isso. E outra coisa, isso vem, quem é que não precisa de uma capa de facão? Todo mundo. Quem não precisa de uma luva de couro, de uma bota de couro? A própria prefeitura tem a obrigação de comprar para dar para os seus trabalhadores, para a rapaziada trabalhador. E sucessivamente, o município daí em volta precisa disso. E a questão da sandália, que a gente chama aí de showboy, né, alpacata, que é cultural, nossa, todo mundo tem orgulho de andar com aquilo ali. Quer dizer, podia revitalizar uma indústria dessa aí, que nós já temos aí experiência para isso. É a questão do artesanato, é a economia informal e que a gente precisa fortalecer isso. A gente sempre foi muito bom na questão do artesanato. Em outro momento aqui, foi feito política, em um certo momento aqui de um gestor, voltado a fortalecer esse campo. Mas o gestor veio a perder e entrou outro grupo e que apagou de vez esse fortalecimento da questão do artesanato. O artesanato do couro é muito forte. Questão do artesanato da madeira, a gente também tem muita gente boa, Michel, por aqui. Na palha, tem muita gente fazendo o artesanato de palha, precisa de incentivo. É no barro, né? É no crochê, é no fuxico. A gente tem muita coisa boa, precisa ser incentivado, precisa que abra para o mundo, abra para outros estados, para outras cidades, o nosso potencial. O negócio é que está escondido aqui, está escondido e não está sendo valorizado. E a gente precisa de uma política que possa levantar essa turma, levantar o astral e valorizar eles, para que as pessoas venham buscar. E quando você fala do artesanato do couro, que a própria prefeitura podia comprar, e o mercado lá fora, que não sabe que a gente tem grandes potenciais aqui, grandes artesãos nesse campo, e que estão escondidos. A gente tem aqui artesãos, Michel, que inclusive você fez um vídeo com que é o Cristiano Guimarães, que é uma grande referência na música e no artesanato, e que está escondido aí. Precisa que o município faça uma política que resgate essas pessoas, que mostre essas pessoas para o mundo. Adilson, me fala o seguinte, sua visão sobre o turismo, né, que aí é um tema ligado à economia também, e aí o que é que tu pensa para o turismo de Água Branca? Olha, Michel, a gente sabe que se investir em turismo leva muito tempo. Não é em um ano, em dois, é um projeto a longo prazo.
O meu planejamento para o turismo, a gente chegando lá, é um planejamento para 20 anos. A gente precisa investir e saber que daqui a 20 anos a gente vai começar a tirar frutos. Pode ser que em menos tempo, já que temos aqui próximo Piranhas e Paulo Afonso, que já estão bem desenvolvidos nessa questão do turismo, e a gente possa conquistar em menos tempo. Mas a gente precisa urgente melhorar nossa estrutura, nossa infraestrutura da cidade. A gente precisa melhorar nossas estradas, a gente precisa melhorar os acessos. Precisa... Aqui, o Sávio, esse jovem brilhante, ele fala aqui que nós temos um problema gravíssimo, que nós não temos uma história de Água Branca oficial escrita, né, com base no crivo da ciência. Concordo plenamente com o Sávio. A gente precisa estimular os escritores a pesquisar, os pesquisadores, a pesquisar e escrever sobre nossa história, para que a gente possa colocar isso como material didático nas escolas. A gente anda por aí e as pessoas não conhecem a nossa história. Um povo sem história é um povo sem futuro. A gente precisa conhecer as nossas raízes, Michel, para que a gente possa apontar um futuro melhor. Então, voltando lá ao turismo, a gente precisa melhorar muito a nossa infraestrutura. A gente já tem alguns pontos turísticos aqui e que estão abandonados. Sequer é preservado pelo poder público. E isso eu fico olhando, Michel, e vejo que é o seguinte: a gente ainda está muito numa política da seguinte forma: eu não vou cuidar daquilo ali, porque foi fulano que fez. O que fulano fez, eu não cuido. Eu vou fazer uma obra para mim. Gente, a gente precisa superar isso. A escola que a fez é do município, não é de quem fez. Foi feito com recurso da gente, então a gente vai ter que preservar porque é do município. Se tem lá uma estrutura de turismo grandiosa que a gente tem no município como o Mirante, a gente precisa preservar, independente de quem fez ou quem não fez. A gente precisa todo dia preservar, porque é ela que vai sustentar o nosso turismo, é ela que vai atrair o turista para Água Branca. A gente tem aqui lindas cachoeiras, como a cachoeira do Vai e Vem. A gente vai lá e não tem uma estrutura que o município investiu para dar mais conforto ao turista para ir visitar a Cachoeira do Vai e Vem. A gente precisa melhorar a estrada para a Cachoeira do Vai e Vem para que melhore o acesso para as pessoas irem lá. Precisa criar uma estrutura melhor lá, de quiosque, para que as pessoas também possam negociar e dar mais conforto ao turista e também ganhar o seu dinheiro. É uma forma de melhorar a renda das pessoas. Então, Michel, a gente tem um planejamento em que mais adiante a gente vai colocar para o turismo. O turismo precisa ser construído, Michel, o plano diretor do turismo, para que seja aprovado na Câmara de Vereadores e seja executado. Quando mudar de gestão, o gestor seguinte poder seguir o plano diretor, para não acontecer o que aconteceu no passado. E o turismo, ele vinha tomando uma diretriz, mas parou. Ninguém investiu mais, ficou só na conversa de 4 em 4 anos de eleição, e a gente precisa, mais do que urgente, aprovar esse plano diretor para que seja dado sequência e não quebre o desenvolvimento do turismo de Água Branca, pela capacidade histórica que a Água Branca tem, que a gente já falou, desde a questão da energia elétrica, mas também na história do cangaço, na história dos coronéis, a questão do barão, os casarões antigos, né? Água Branca já recebeu aqui, em outro momento, Dom Pedro. Então, a Água Branca tem uma história muito rica para se contar, além da nossa geografia. Todo mundo que eu trago Água Branca, as pessoas ficam encantadas com o nosso relevo, né, com a nossa paisagem, com as serras, né, com a nossa estrutura arquitetônica belíssima que a gente tem, que precisa preservar. Outra coisa, Michel, do turismo, que a gente precisa
urgente, é fazer com que as pessoas da cidade compreendam a importância do nosso patrimônio histórico. Muitas vezes as pessoas querem destruir. A gente já passou por maus bocados aqui defendendo o patrimônio histórico, pessoas que ficam chateadas, mas a gente não pode deixar que seja derrubada a nossa história, que está nesses casarões. Eu vejo ali a Casa do Barão, a Casa do Barão está lá e o poder público não dá um resultado, né? Não tem uma política para resolver o problema daquela casa, que precisa ser resolvido urgente e que está dentro da rota do turismo na nossa cidade. Eu fiquei sabendo uma época, eu não sei se é verdade, né, que tinha um indivíduo aí que adquiriu um casarão desse, que parece que ia derrubar até a fachada. Olha o ponto que nós chegamos, a falta de compreensão. Que se isso viesse a acontecer, isso era para ter uma revolta na cidade. Que pensamento é esse? Inclusive, naquele momento, eu estava como vereador, né? Foi no mandato anterior, e eu fui para o rádio, reivindiquei, eu briguei para que não acontecesse isso. Porque sou totalmente contra que se destrua a nossa história. A história, para ser construída na nossa cidade, foi a custo de muito suor e de muitos anos para que a gente pudesse ter esse patrimônio tão belíssimo que a gente tem, com tanto conteúdo e com tanta história. E ser destruído do dia para a noite não pode. E eu lembro que ficou faltando um alvará para o cara fazer a obra, e um pré-candidato ou candidato na época conseguiu, para que o cara tivesse que voltar, fizeram um negócio para lá, enfim. É uma política que a gente não pode mais concordar, que é essa política de ter que destruir qualquer coisa para se transformar em voto. Não dá mais para a gente compactuar com isso. Não, e esse tipo de gente é nefasta para o município, não pode. Por isso que é importante, né, cada vez mais sensibilizando, conscientizando a população, porque esse tipo de gente não dá. Como é que é? Um casarão desse aí que tem mais de 120 anos, 130 anos, de repente o indivíduo chega lá e diz, não, agora eu vou botar no chão. Como assim vai botar no chão? A nossa história, você vai destruir a nossa história na frente de todo mundo. Pelo amor de Deus. Cajus, outro ponto importante aqui é o seguinte, mesmo na mesma área, né, questão do turismo, geração de emprego. E aí tem uma rapaziada aí que é fundamental para a nossa cidade, que é a turma da cultura, certo? Rapaziada boa, de ponta, né? E aí nós temos aquelas excelências, né? Nós temos muitos, né? Mas temos as excelências, que é Gilarte, Cristo, né? E outros tantos que, né, sempre surge. Aí é um negócio de louco. E aí tem um espaço, você acabou de falar, que é fundamental, que é para alojar essa turma, certo? Fazendo cultura, divulgando o município, e é um bem que é fundamental para a nossa história e para a nossa economia, que é a Casa do Barão. Concordo, Michel. Concordo plenamente. A Casa do Barão, ela vai servir, vai ser de muita importância para a construção do turismo na nossa cidade. E ela pode ser utilizada para os artesãos, músicos, né, artistas da nossa cidade, como também para exposição, expor obras de arte, né, dos artesãos aqui da nossa cidade, e precisa urgente que o município adquira aquele espaço e aquele espaço seja municipalizado e melhor preservado para que a gente possa utilizar da forma mais correta possível, valorizando a nossa economia. Porque com aquilo funcionando, eu não tenho dúvida que vai fortalecer muito a economia do município nas pessoas que fazem cultura na nossa cidade. E essa turma aí tem que ganhar uma bolsa, ganhar um dinheirinho, ó. Ganhar dinheiro, ficar ali, produzir arte, ensinar para as crianças, ensinar para os adolescentes, para dar continuidade nisso, né? E aí tem que ter o investimento da prefeitura, tem que botar um dinheirinho no bolso deles, e um dinheiro decente, certo? Padrão Água Branca, né? Mais um dinheiro decente, para ter tranquilidade, produzir, e essa cultura, né, nunca morrer, reproduzir e produzir. Então chega um turista, imagina um turista do Rio, certo? Um turista de Salvador, de Belém do Pará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, tal, chega em Água Branca e se depara com uma arte dessa aí, um cordel do Regis Videiro,
com um quadro do Gil, com uma arte do Cristo, olha para aquilo ali e fica fascinado. E a gente não sabe, o turista que está indo aí, se o cara é um diretor de novela, um diretor de cinema, um dono de uma rádio, um grande empresário e tal, que inclusive pode se encantar com isso aí, só eu vou divulgar isso aí, eu vou botar uma chamada na Rede Globo, na Record, seja lá onde for e tal. E está vendendo nosso município. Com uma arte dessa, o cara vai embora e fala, naquele lugar tem gênio. Isso, verdade, sua colocação perfeita. A gente precisa urgentemente fazer isso. A gente está à disposição de quebrar essa barreira, de fazer essa política clientelista que está aí sumir do mapa aqui em Água Branca. A gente precisa humanizar essa política de olhar para as pessoas e valorizar quem tem qualidade. A gente tem muita gente boa e essa gente precisa ser utilizada, como você colocou, não é só na questão de ganhar bolsa, Michel, mas é ganhar um salário digno de verdade para que sirva como orientador, que seja professor das nossas crianças, dos jovens e adolescentes, para que no futuro eles tenham profissão. É nessa questão que eu falei anteriormente, lá atrás, de que a gente precisa profissionalizar os nossos jovens. Na música, a gente tem muita gente boa na música em Água Branca. A gente precisa que mais gente tenha acesso a participar das aulas de música, né? Quanta gente boa já se formou aqui nessa banda de Água Branca. Eu também era Temos um maestro hoje. Eu também era músico, só que era um músico fuleiro, né? Mas participei. Mas aprendeu, né? Mas se hoje você for tocar, fica mais fácil porque você já sabe de alguma coisa. Vai se desenvolver de alguma forma. E eu tenho dito sempre, se a criança ela tem a oportunidade de aprender a arte, às vezes a criança desenvolve o desenho, e a gente já tem Gil Arte ali, que pode ser o professor daquelas crianças que gostam de desenhar. E ela melhora, amanhã ele é um profissional, aquela criança vai virar um profissional daquilo, né? Se tem um que desenvolve a música, e a gente tem um monte de parceiro aqui, que pode ser o professor daquela criança, e outra, a gente precisa atingir o máximo da nossa comunidade rural. Temos a maioria da nossa população na zona rural, precisamos colocar isso nos distritos. Cada distrito também ser contemplado com essas pessoas, ajudando lá a desenvolver a educação e a cultura. E daqui a pouco a gente tem um monte de criança fazendo a arte vai ser viva por muitos e muitos anos ou até eterna, porque a gente vai estar incentivando. O que pode acontecer é de que daqui a pouco a gente possa não ter mais alguns desses aí e não tem quem substitua. Então, é muito importante essa política pública desse incentivo, Michel, para que a gente possa manter viva a nossa cultura, os nossos artistas e o artesanato em Água Branca. Isso, e aqui deixar um abraço aí para os músicos, os artistas de Água Branca, né, para o nosso maestro Valério, que faz um belíssimo trabalho à frente da nossa banda Santa Cecília. Cagilson, nós já estamos aqui com o horário avançado. Me diga o seguinte, o açougue. Michel, o açougue é uma luta que é de muito tempo que eu venho ali. Chegou um momento que não tinha banheiro no açougue. A gente já sabe as condições sanitárias de lá, que não é muito essas coisas, mas tinha um momento lá que não tinha banheiro. E eu fui lá, fiz foto, e olha, Michel, que eu comecei a falar do açougue e discutir sobre o açougue no mandato passado, né, no meu primeiro mandato. E tem uma coisa interessante que eu queria frisar aqui, que muita gente desse governo dizia, Cagilson só fala agora. Cagilson só agora que reclama, mas a conquista da gente fazer a reforma e da prefeitura fazer a reforma foi uma luta da gente. Fui eu que fui lá e reivindiquei naquele momento, tinha uns barracos fora lá, e tiraram aqueles barracos, né? Colocaram lá na frente do Domingos Moeda, fizeram os quiosques, até melhorzinho lá para a turma ficar mais à vontade, e fizeram uma reforma, colocaram um forro, colocaram um banheiro,
colocaram água, né, deram uma certa melhorada, que precisa melhorar muito mais. E hoje, Água Branca tem um açougue melhorzinho, mas precisa, Michel, melhorar muito. Precisa melhorar muito. Ainda tem cachorro lá dentro, né, que é algo que precisa ser feito, a procurar um meio para diminuir a quantidade de cachorro nas ruas, que isso traz contaminação também, principalmente dentro do açougue, onde tem a carne ali, tá, o cachorro passa para aqui, passa para lá, e isso eu volto a falar do turismo em relação a essa questão. O turista, quando ele chega no lugar, ele não quer ver isso. Ele vai se sentir logo mal. Ele quer ver algo que tenha limpeza, que tenha sanidade, para que ele se sinta seguro e ficar naquela cidade. Então, até isso atrapalha muitas vezes o desenvolvimento do turista aqui na nossa cidade. Os balcões frigoríficos, então, né? Os balcões que precisa ter. O gado hoje é matado em um frigorífico moderno lá em Arapiraca, é trazido para cá em um caminhão frigorífico, mas quando chega aqui, ele é colocado no balcão lá, né, ou estendido naqueles ferros, e não tem o balcão frigorífico, que precisa sim ter, né? Precisa fazer com que o marchante ele possa ter facilidade em um crédito para comprar o seu balcão, que a gente também não pode cobrar e o cara não tem como comprar, mas parceria com o Banco do Nordeste e com outros bancos de crédito que possa dar essa facilidade para que eles possam adquirir os seus balcão frigorífico para vender uma carne melhor para a nossa população. Sim. O Cagil, só para não ser injusto aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui do Davi, que ele participou muito ali, comentou e tal. Ele disse que você fez. Deixa eu até ver aqui. Ele disse: Cagil, na eleição passada você esteve ao lado de Paulo Campos. Nessa você lança candidatura própria. O que mudou de lá para cá? Como você avalia a atuação política de Paulo na qualidade de opositor ao atual governo? Michel, eu vou responder o Davi da seguinte forma. Eu queria que a população fizesse essa avaliação. Eu acho que eu não sou a pessoa mais indicada para fazer a avaliação sobre o Paulo. Não é me furtando, mas é respeitando a disputa nesse momento. Eu acho que a população ela pode avaliar melhor, entendeu? Eu posso falar de mim, qualquer coisa que seja da minha pessoa, eu estou pronto aqui para que a gente possa responder. Né? Em relação aos outros, eu acho que fica para outro momento a gente fazer esse debate. Cadilson, agora, finaleira, faça as suas considerações finais. Quero primeiro, Michel, agradecer a você pelo espaço que deu a gente aqui. Gostei muito, um bate-papo muito produtivo. Quero agradecer a todos que ficaram a todo momento nos assistindo e prestando atenção nesse bom debate que a gente fez aqui hoje. É um debate bem propositivo. E dizer às pessoas que estamos firmes. Iremos seguir firmes como estamos vindo nesses últimos tempos na Câmara de Vereadores, cumprindo o nosso papel, e daqui iremos seguir em frente até o dia 15 de novembro, se Deus quiser, e que as pessoas elas possam ter a oportunidade em Água Branca de escolher um novo caminho para Água Branca. E a gente está pronto para ser esse novo caminho. Maravilha. Cadilson, quero agradecer a você, agradecer a todo mundo que ficou acompanhando até esse momento. O cara pensa que uma livezinha de uma hora e pouca, dá para falar tudo. Não dá não, é muito tempo. Na verdade, tem muito problema. Então, precisa de mais tempo. Mas aí, no futuro, vamos tendo outras oportunidades. Então, quero agradecer a você por se dispor, né, se colocar aí, porque, na verdade, você não está, né, batendo papo comigo, você está batendo papo com o povo de Água Branca. Eu estou sendo aqui só um instrumento. E aí, parabenizar aí a tua disposição, se colocar para que o povo, né, veja o que você pensa, o que você propõe para Água Branca. E eu acho que isso vai ajudar, inclusive, a formular
a formar a cabeça da população, dos eleitores no futuro, e eu acho que isso é muito saudável. Parabéns, e você é um jovem, está cumprindo seu papel de jovem, a nova geração, então é isso aí. Então, quero agradecer a você por ficar esse tempão todo aí com a gente e por responder as perguntas de maneira tão tranquila e aberta. Michel, só para finalizar, eu queria aqui falar de um caso que aconteceu há pouco comigo. No último dia 7 de julho, eu sofri um acidente e perdi um grande amigo, um grande companheiro, uma pessoa que se dedicava no dia a dia comigo na política e se dedicava para ajudar a Água Branca e ajudar as pessoas, e que eu jamais posso esquecer desse grande companheiro. Que Deus o tenha, e a saudade está sendo muita. Tenho sofrido muito com a perda desse amigo. Eu não poderia deixar nesse momento aqui de falar, né, do tão importante que ele foi para a gente. Se eu cheguei até aqui, ele tem um dedo no meio, né, tem o serviço dele no meio, e eu jamais posso deixar de reconhecer. Então, que Deus possa proteger. Eu também quero agradecer muito, Michel, a Deus por ter livrado eu e os meus filhos naquele momento. Foi um livramento muito grande. E assim a gente todo dia acredita mais em Deus e na fé, porque tenho minha família que é muito pegada à igreja e a Deus, e eu também cada dia mais venho tendo mais fé na vida. E agradeço muito, meu irmão, pelo espaço. Cadilson, quero até pedir desculpa aqui, porque foi tudo meio corrido, também estou com minha vida corrida aqui, foi até uma grosseria da minha parte, né? Deixar aqui, mais uma vez, aí o nosso sentimento à família do Val, dos amigos, e a você que também, né, que era seu amigo, seu braço direito, que você também estava no momento dos fatos, né, uma situação extremamente traumática para os seus filhos, então não foi uma situação fácil. Então, peço desculpa aqui, mas conseguimos fazer o registro. Tudo bem. Valeu, meu irmão. Então é isso aí. Um abração e obrigado por ter participado. Show de bola. Valeu. Um abraço. Tamo junto aí.